Nossa aula de hoje é sobre a estratégia de pesquisa, estudo de caso qualitativo. Meu nome é Elton Moura, eu sou estagiário docente e o meu orientador e professor da disciplina é o professor Marcelo de Souza Bispo. Como programação para a aula de hoje, nós iremos fazer um breve histórico sobre a utilização do estudo de caso qualitativo, algumas definições e características desse tipo dessa estratégia de pesquisa, os tipos de estudo de caso, quando utilizar o estudo de caso e bem como também apresentar algumas orientações sobre como realizar o estudo de caso e, por fim, algumas discussões sobre a questão do rigor no estudo de caso qualitativo e características e habilidades requeridas pelo pesquisador na condução desse tipo de pesquisa. Um breve histórico. Os primeiros datados de utilização da estratégia de estudo de caso, eles são do Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, e esse período de 1910 a 1940 é um período muito rico de trabalhos que desenvolveram, de pesquisas desenvolvidas utilizando essa estratégia. Os primeiros trabalhos, basicamente, eram estudos de cunho social, para investigar aspectos da vida urbana, imigrantes, negros e demais grupos étnicos. Contudo, à época, não existia uma precisão conceitual da utilização do termo estudo de caso, mas eram conhecidas como um conjunto de pesquisas de natureza holística e que tinha uma análise não quantitativa dos dados. Mas a partir da década de 30, com a aposentadoria de muitos desses professores que trabalhavam no Departamento de Sociologia, houve um declínio da utilização do estudo de caso enquanto método. Contudo, a partir da década de 60, o próprio Departamento de Sociologia começa a fomentar a utilização desses métodos e há uma revalorização da utilização dessa estratégia a partir da década de 60. No campo dos estudos organizacionais, o estudo de caso ele toma grande relevância a partir da década de 70 e também abre caminho para algumas discussões sobre a questão de generalização e validade, características do campo, o que gera uma visão positivista do estudo de caso, caracterizado por alguns autores como Robert Inn e Kathleen Eisenhardt. Antes de adentrar nas definições sobre estudo de caso, é importante salientar que muitas vezes a nomenclatura estudo de caso é utilizado na administração e também em outras ciências para determinar a técnica de ensino de estudo de caso para ensino, de caso para ensino. E há uma diferença. O estudo de caso ele está relacionado à estratégia de condução de pesquisa, enquanto o caso para ensino ele é uma estratégia de ensino. Para Stake, a definição do estudo de caso seria a compreensão de um caso particular em sua idiosincrasia, em sua complexidade. Ou seja, é compreender a particularidade de um caso dentro dos seus aspectos particulares e da sua complexidade. Merriam, ela complementa dizendo que a descrição, a característica principal do estudo de caso qualitativo é a descrição holística e intensiva de um fenômeno bem delimitado. Pode ser um programa, uma instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo ou uma unidade social. Essa definição é bem interessante porque muitas vezes a utilização do estudo de caso, principalmente na administração, ele remete muito ao estudo de uma empresa, o estudo de uma organização. Mas não. A ideia do caso é de um fenômeno que é delimitado. Pode ser um programa, como a autora ressalta, pode ser um programa, uma instituição, uma pessoa ou um grupo de pessoas. E muitas vezes
esse método é utilizado erroneamente por ser sempre associado o caso a um lugar específico, a uma estrutura específica, a uma organização. Algumas características do estudo de caso é que ele deve estar centrado em uma situação ou evento particular. No caso, aquela ideia do fenômeno particular. Daí o caráter particularista e bem peculiar do estudo de caso. Tem a característica da heurística, que é sempre buscando a solução de um problema ou de alguma questão de pesquisa ou algum problema a ser solucionado. Utiliza procedimentos descritivos tanto na forma de obtenção quanto no relatório de disseminação dos dados. Parte do raciocínio indutivo, ou seja, do particular para o todo, e também utiliza múltiplas fontes de dados. Essa é uma questão bem interessante, porque o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa é a mais utilizada nas pesquisas qualitativas no Brasil. Porém, muitos pesquisadores utilizam de maneira errônea. Por exemplo, eles falam na sua pesquisa, descrevem na sua pesquisa que estão utilizando o método do estudo de caso, contudo, utilizam como fonte, estratégia de acesso aos dados apenas um método de coleta de dados, por exemplo, a entrevista. Mas, se ele conduz dessa maneira, ele conduz errado. Porque, pela natureza da estratégia de estudo de caso, ela é multimétodo. Ela requer múltiplas fontes de dados, maneiras diferentes de compreender o mesmo fenômeno. Os tipos de estudo de caso. Algumas questões são interessantes para o pesquisador fazer antes de tentar classificar o estudo de caso que ele quer conduzir em uma dessas três definições. Essas questões podem ser: o trabalho é marcadamente descritivo? Ele apresenta uma interpretação dos dados? Ele elabora algum tipo de teoria? Ou avalia ou julga algum tipo de programa? A partir dessas questões, o pesquisador pode tentar classificar o estudo de caso dele em três perspectivas, segundo Godoy, 2010. O estudo de caso ele pode ser descritivo, quando ele apresenta um relato detalhado de um fenômeno social. Então, ele busca apenas relatar, descrever como acontece aquele fenômeno. Esse tipo de pesquisa é muito, muito importante para formar base de dados para futuros trabalhos comparativos e também de formulação de teoria. No tipo de estudo de caso interpretativo, além da rica descrição, o investigador busca encontrar padrões nos dados que possibilitem ilustrar, confirmar ou opor-se a suposições teóricas. Ou seja, a análise que ele faz uma análise interpretativa dos dados, tendo como objetivo apresentar como aquele dado reflete a ideia da teoria e a partir daí confirmar ou opor-se ao que já tem previamente ilustrado na teoria. Por fim, o estudo de caso avaliativo, que carrega também elementos do estudo de caso descritivo e interpretativo, ele gera dados e informações obtidas de forma cuidadosa, empírica e sistemática, com o objetivo de apreciar os méritos, julgar os resultados e a efetividade de um programa. Ou seja, ele tem um olhar mais analítico, além de apenas descritivo e interpretativo. A orientação quando usar o método de caso. A opção pelo estudo de caso depende do problema de pesquisa que orienta o processo investigativo. Se você pretende investigar um fenômeno delimitado, um caso específico e peculiar, aí nesse caso o investigador pode optar por utilizar essa estratégia de pesquisa. Algumas questões de natureza conceitual. Por exemplo, poderia ser utilizar o estudo de caso para elaborar uma teoria a partir de um caso ou de mais casos analisados.
Geralmente são problemas que buscam responder questões sobre, como, por exemplo, o porquê ou como as coisas acontecem. Ou também, assim como questões de compreensão que procuram descrever e interpretar o que aconteceu numa determinada situação. Ele pode ser utilizado também para o investigador que pretende capturar e entender a dinâmica da vida organizacional, ou explorar processos e comportamentos dos quais se tem uma compreensão limitada, para ele poder se aprofundar naquele fenômeno e ampliar a compreensão do que já se tem de compreensão daquele fenômeno. Também podem ser utilizados para pesquisas comparativas, que são os cross-casing ou o cross-cultural, que no caso ele está relacionado à comparação de casos. Essas comparações de casos buscam estudar como as pessoas de diferentes regiões, por exemplo, o cross-cultural, diferentes regiões, diferentes países ou culturas se apropriam de determinados conceitos. Ou o cross-casing são casos específicos que podem ser comparados. A realização de estudo de caso ele requer algumas etapas que não necessariamente são regras ou são tidas de maneira rígida, mas são algumas orientações que o pesquisador deve ter antes de ir a campo e como ele conduzir essa pesquisa. Primeiro, ele deve delimitar bem qual a sua unidade de análise, ou seja, algumas questões são interessantes, como onde observar, quando observar, quem observar, o que observar e como observar. Isso, uma vez que ele tem estabelecido o caso a ser estudado, torna-se importante definir essa unidade de análise, ou seja, estabelecer as fronteiras de interesse do pesquisador. Então, essas perguntas vão balizar o pesquisador na definição da unidade de análise dele. E segundo ponto seria definir o papel da teoria. Qual a visão do mundo do investigador, suas crenças, como ele acredita que se dá a produção do conhecimento, a sua filiação a um determinado campo de estudo. Tudo isso ocupa um papel importante na forma como será conduzido o estudo. No campo dos estudos organizacionais, um investigador ele pode inquirir sobre fenômenos de interesse a partir de lentes de diferentes paradigmas. E Burrow e Morgan eles oferecem uma delimitação de paradigmas que é bastante utilizada nos estudos organizacionais. O papel da teoria também está relacionado à contribuição teórica que esse caso pode gerar tanto para a sociedade acadêmica como para os profissionais da área. Uma revisão da literatura seria a terceira etapa. É necessário que o pesquisador ele tenha a noção, ele procure investigar a produção anterior sobre o tema, e o que é que foi publicado sobre essa temática, e assim para ele poder comparar resultados do estudo de caso com os existentes na literatura. É interessante que alguns autores eles defendem que esse processo pode ser feito antes da ida ao campo, bem como depois. Vai depender muito da orientação do pesquisador. Mas essa passagem pela literatura é extremamente importante, mesmo que antes ou depois da ida ao campo. A condução da coleta de dados. Como já foi apresentado anteriormente, o estudo de caso ele é uma estratégia multimétodo. Então ele exige que sejam utilizados vários métodos para melhor compreender aquele fenômeno. Alguns instrumentos de coleta de dados podem ser a análise documental, registro em arquivos, entrevistas, observação direta de participantes, artefatos físicos e também o tratamento estatístico pouco sofisticado. Não quer dizer que a utilização de números, né, uma análise quantitativa mesmo que simples que seja, não quer dizer que isso vai tornar um trabalho quantitativo, mas que talvez venha acrescentar bastante na condução da pesquisa qualitativa. Esses instrumentos de coleta de dados, nós vamos ver mais especificamente em outras aulas,
Nós vamos especificar cada um e como conduzir cada estratégia de cada instrumento de pesquisa, de coleta de dados, como o pesquisador deve se portar na condução desses instrumentos. A análise de dados ele segue algumas características. Por exemplo, a análise de dados ela não é a última fase do processo de pesquisa, ou seja, desde quando o pesquisador vai a campo, que ele está ali no processo de coleta de dados, ele já está fazendo análise dos dados. Com isso, ele não é um processo restrito apenas após a coleta de dados. Ou seja, não é a última fase do processo de pesquisa. Ela acontece concomitantemente à coleta de dados, ou também num processo cíclico. A análise começa com o primeiro conjunto de dados e torna-se, além da coleta, da etapa de coleta, integrada também aos próprios dados. Em seguida, o processo de análise é sistemático e abrangente, mas não rígido. Ou seja, ele caminha de forma ordenada, requer disciplina, uma mente organizada, mas a análise só termina quando os novos dados nada mais acrescentam. Nesse ponto se diz que o processo analítico exauriu os dados, ou seja, é quando não se consegue tirar mais nada daqueles dados. Terceiro ponto, a análise dos dados inclui uma atividade reflexiva, ou seja, no conjunto de notas que guia o processo, ajudando o pesquisador a mover-se dos dados para o nível conceitual. Ou seja, esse momento de reflexão do pesquisador, ele é necessário para que o pesquisador leve a sua análise do nível de dados para o nível conceitual. Ele consiga extrair conceitualmente informações daqueles dados. A categorização ela emerge dos próprios dados e permanece inflexíveis. Ou seja, essa segmentação de dados elas são divididas em unidades relevantes, com sentido próprio, né? Mantendo a conexão com o todo, e a análise se concentra em conjunto de partes de dados cada vez menores e mais homogêneos. Esses dados são categorizados de acordo com o sistema de organização, eles emergem, essa organização ele vai emergir dos dados, e o material pertencente a cada categoria é particular e agrupado, tanto conceitual como fisicamente, de forma indutiva. A principal ferramenta intelectual é a comparação, ou seja, o método de comparar e contrastar é utilizado praticamente em todas as tarefas intelectuais durante a análise para formar as categorias, estabelecer fronteiras, atribuir segmentos aos dados e às categorias, sumarizar o conteúdo de cada categoria, bem como encontrar evidências negativas. Não há uma melhor forma de trabalhar com os dados. Ou seja, a manipulação dos dados qualitativos ele é uma tarefa eclética. Ou seja, não há um melhor meio de realizá-la. Sendo a principal característica da pesquisa qualitativa, que é o envolvimento criativo do pesquisador. Os procedimentos também da análise de dados não são mecanicistas. Não há uma regra estabelecida que possam ser seguidas, muito embora a pesquisa qualitativa deva ser conduzida artisticamente, ou seja, ela requer muito conhecimento metodológico e competência intelectual. O resultado dessa análise da análise qualitativa é algum tipo de síntese em nível elevado. Apesar de muito da análise consistir em quebrar pedaços, os dados, a tarefa final é a emergência de um quadro mais amplo e consolidado, onde todos esses dados que foram categorizados, eles aparecem como representantes de um só resultado, de maneira sintetizada. Algumas questões relacionadas a rigor no estudo de caso qualitativo. Algumas discussões são levantadas acerca da questão da generalização, validade e confiabilidade no estudo de caso qualitativo. De acordo com Godoy, a generalização do estudo de casos qualitativo ela é naturalística, ou seja,
Ao ler, não quer dizer que essa generalização, o mesmo fenômeno que aconteceu no caso estudado, ele possa ser aplicado em outros lugares, mas não. É que aquele leitor, ao ler aquele caso que foi estudado, ele possa se identificar com alguns aspectos daquele caso estudado. Isso, no caso, nós chamamos de generalização naturalística. Perdão. A validade da pesquisa do estudo de caso qualitativo, ela está associada ao apoio que ela tem nos dados. É interessante que o pesquisador ele deixe claro os métodos que ele utilizou e como ele utilizou e os dados que foram obtidos a partir daqueles dados, para que o leitor ele possa saber como a maneira como aqueles dados foram obtidos, os instrumentos, os métodos de coleta de dados utilizados e como esses métodos de coleta geraram informações para a pesquisa. Já, por sua vez, a confiabilidade está associada ao grau de consistência com que os códigos e categorias são atribuídos às informações coletadas. Isto pode ser obtido por meio da checagem por diferentes pesquisadores. Diferentes pesquisadores eles vão ter visões diferentes sobre aquelas informações coletadas. Ou seja, são diferentes visões que vão garantir a confiabilidade dos resultados do estudo de caso qualitativo. Por fim, algumas características e habilidades que são exigidas ao pesquisador que se propõe a conduzir um estudo de caso qualitativo. O primeiro delas seria a tolerância por ambiguidade. Por que essa ideia de tolerância à ambiguidade? Porque um processo qualitativo, principalmente no estudo de caso, ele desde o planejamento até a redação dos resultados, ele não constitui um conjunto de passos a serem rigidamente seguidos. Pelo contrário, ele exige algumas orientações genéricas para o pesquisador na condução desse estudo. Contudo, ele vai se deparar com diferentes situações, por isso ele deve ser tolerante a situações ambíguas. Ele deve ter sensibilidade ao contexto e aos aspectos neles envolvidos, principalmente no que tange a coleta de dados e a análise dos dados. Na questão da coleta de dados, é um requisito desejável ao pesquisador que se envolve no estudo e deve ser sensível ao ponto de entender qual é o seu papel de observador, de saber quando ele deve observar, quem ele deve observar, por quanto tempo, quanto à ideia de respeitar o silêncio da pessoa que é entrevistada, quando solicitar informações complementares, quando mudar a direção de perguntas. Então ele tem que ser bem sensível nessa questão da condução também. E quanto à questão da análise dos dados, ele deve ser sensível principalmente aos pressupostos que ele carrega, as ideologias. Ele deve deixar isso de lado quanto à questão da análise dos dados. Comunicação oral e escrita. É importante que, de fato, uma pessoa que consegue, é ideal que o pesquisador ele seja capaz de desenvolver habilidades de comunicação tanto no plano oral como no plano escrito, pois um bom comunicador ele consegue criar um ambiente de empatia e confiança com os participantes da pesquisa. Ele tem capacidade de fazer boas perguntas e ouvir com atenção. Já na questão da escrita, ele tem a capacidade de ser mais preciso e rico quanto à descrição dos detalhes, bem como na apresentação e análise dos dados. Por fim, ele deve ter uma postura reflexiva. É interessante que o pesquisador ele possa refletir em todos os momentos que ele estiver em campo, que esse processo de reflexão possa ser contínuo, para que os resultados da sua pesquisa possam ser resultados mais ricos, frutos da constante reflexão do pesquisador em campo. Algumas considerações finais, que apesar de ser uma estratégia que é bem utilizada no campo dos estudos organizacionais, principalmente no Brasil, não quer dizer que haja uma contribuição efetiva
na utilização do estudo de caso. Por quê? Há uma má utilização dessa estratégia, infelizmente. Algumas pessoas adotam, dizem estar utilizando o estudo de caso, porém não compactuam, não utilizam os pressupostos presentes nessa estratégia de pesquisa e orientações necessárias e acabam conduzindo outros tipos de pesquisa ao invés do estudo de caso. Para isso, ele deve utilizar de princípios epistemológicos inerentes à condução do estudo de caso para que ele possa ter uma contribuição mais efetiva nos resultados da sua pesquisa. Um fato interessante também é o engajamento que o pesquisador deve ter com o cotidiano. E isso irá proporcionar uma compreensão profunda e, ao mesmo tempo, uma ampla noção integrada da realidade das organizações ou dos fenômenos investigados. É importante ressaltar também as contribuições aos problemas da prática, tanto na pesquisa acadêmica quanto para a vida organizacional. Ou seja, a condução do estudo de caso ele deve ser capaz de contribuir para esses casos, tanto uma contribuição prática como acadêmica para a vida organizacional, em se tratando de estudos organizacionais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre métodos, sobre estratégias de estudo de caso qualitativo. Gostaria de agradecer a vocês e bons estudos.